Profecias de Santa Hildegarda sobre o nosso tempo. São profecias muito bonitas e muito impressionantes. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e esse é o nosso assunto de hoje aqui no canal dos Santos Anjos. Salve Maria a todos! Santa Hildegarda é uma santa muito famosa, inclusive pelas várias profecias, as revelações que ela recebeu, as profecias sobre diversas épocas da vida da igreja, e tem algumas profecias que se ligam muito, assim, estreitamente com o que está acontecendo e provavelmente, portanto, com o que vai acontecer. E ela fala de uma grande tribulação, de um grande castigo que virá sobre a humanidade. Nós vimos em vídeos passados várias profecias sobre o castigo, e eu queria colocar o foco hoje em algumas profecias dela sobre o que vem depois dessa grande tribulação, antes do fim do mundo. Entre esse grande castigo e o fim do mundo, uma era de grande triunfo do Imaculado Coração de Maria, do Sagrado Coração de Jesus. Vamos ver o texto das revelações dela. Então ela diz assim: quando a sociedade tiver sido purificada completamente por esta tribulação, cansados os homens de tantos horrores, voltarão plenamente à prática da justiça e se submeterão finalmente às leis da Igreja, que nos fazem tão agradáveis a Deus com o seu santo temor. O consolo sucederá à desolação, assim como a nova lei sucedeu à antiga lei. Do mesmo modo, os dias de salvação, de saúde espiritual, farão esquecer, por sua prosperidade, as angústias dos dias de ruína. Não sendo assim, e devendo se prolongar impunemente a inconstância e os escândalos do mundo, se veria de tal maneira obscurecida a verdade que se chegariam a quebrar as torres da Catedral de Jerusalém e seriam pisoteadas as instituições da Igreja, como se já não existisse Deus para os homens. Ou seja, se não viesse essa tribulação e esse triunfo, aconteceria o absurdo, seria a destruição da igreja antes do fim dos tempos. E Nosso Senhor, ele prometeu estar com a igreja até o fim do mundo. Então, o que nós estamos vendo hoje, eu pergunto, vocês podem pôr nos comentários, por favor, se quiserem, mas eu pergunto a vocês se nós não estamos numa situação próxima disso. Pessoas dentro da igreja, às vezes as mais altas autoridades eclesiásticas, promovendo o erro. Quer dizer, a instituição divina, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que deve promover a verdade, aparentemente está promovendo o erro em muitos casos. É claro que nós sabemos que a igreja continua sendo santa, apesar de ter infiltrações, apesar de ter uma crise. A doutrina católica não muda, porque é a doutrina perene de nosso Senhor Jesus Cristo, mas tem gente que quer dar a impressão de que a doutrina mudou. E se não houvesse esse castigo e essa restauração, se ficaria com a impressão de que as colunas, como ela diz aqui, da Catedral de Jerusalém, ou seja, da Santa Igreja, seriam quebradas. Naquele momento, continua, de renovação, será restabelecida a justiça e a paz por decretos tão novos e tão pouco esperados que os povos, cheios de admiração, confessarão altamente que nada semelhante se havia visto até então. Alguns santos, alguns intérpretes, enfim, falam da necessidade de um grande concílio da Santa Igreja para condenar os erros do modernismo infiltrado na Igreja e para promover a sã doutrina católica. Será isso que está falando, esses decretos? Decreto não é simplesmente uma lei que todo mundo tem que seguir, porque só por lei não se resolve a situação do mundo de hoje. Há uma crise moral tão profunda que uma lei não altera tanto as coisas. Mas, será que não fala aqui justamente disso que outros intérpretes comentam? Esta paz do mundo dos últimos tempos, e essa expressão últimos tempos, segundo ensina São Luís Grignion de Montfort, existe uma diferença entre últimos tempos e fim dos tempos. Últimos tempos é justamente o período, que pode ser longo, de vários séculos, que antecedem o fim do mundo. Então, quando se fala de últimos tempos, segundo Bartholomeus Holshauser, o venerável Bartholomeus Holshauser, aliás, que é da mesma cidade de Santa Hildegarda, Bingen, na Alemanha, e vários outros santos,
falam a respeito dos últimos tempos, como estando começando agora, como se nós estivéssemos começando agora os últimos tempos, não o fim dos tempos, não o fim do mundo, mas os últimos tempos. Então, a São Luís Grion fala a respeito disso, ou seja, nós estamos no auge de pecado, que deve dar lugar a um grande castigo, seguido de uma grande renovação. É o que também está na lógica das revelações de Santa Hildegarda aqui. Continuo. Essa paz do mundo dos últimos tempos, figurada pela que precedeu a primeira vinda do Filho de Deus, será, não obstante, contida. A aproximação do último dia impedirá aos homens entregar-se plenamente às alegrias, mas se apressarão a pedir a Deus onipotente que os enche de toda justiça na fé católica. Interessante isso, que esse período que precede o fim do mundo, que pode ser de vários séculos, vai depender da correspondência que a humanidade vai dar à graça de Deus, porque esses últimos tempos nós ainda estaremos, a humanidade ainda estará no vale de lágrimas, o pecado original ainda existe, né? Então vai depender da correspondência à graça de Deus. Agora, ela diz que algo que vai conter a euforia desses dias vai ser um triunfo tão grande que as pessoas podem ser tentadas a uma certa euforia. Só que considerando, né, o fim do mundo, considerando os pecados que foram, o grau de pecado a que a humanidade chegou até a hora do castigo, as pessoas vão estar cheias de reparação, espírito de reparação. Quanto mais as pessoas se lembrarem dos pecados que cometerem, fizerem penitência, mais durará esse período, né? É o que ela está dizendo aqui. Bom, esta paz chegará ao auge e fará que se aperfeiçoe a paz figurativa que reinou novamente na primeira vinda do Filho de Deus. Então aparecerão santos dotados admiravelmente do dom de profecia, como foi anunciado o nome do Altíssimo pelo profeta Isaías. Então ela cita o profeta Isaías. Depois ela diz, ainda citando o profeta Isaías, os homens se entregarão a todas as obras de justiça, enquanto nos dias precedentes, dias tão desolados pela voz terrível dos elementos desencadeados pelos pecados dos homens, estarão reduzidos à impotência de produzir qualquer coisa de bom. Ou seja, o castigo vai ser tão terrível. E ela diz, a voz dos elementos, o fogo, a água, enfim, a voz dos elementos da terra, terremotos, catástrofes naturais, doenças, será tão dura que os homens estarão na impotência de produzir qualquer coisa de bom. E por isso se voltarão a Deus e se entregarão a todas as obras de justiça. Isso aqui é o fruto do castigo, é a penitência, a conversão, e aí uma graça enorme da divina providência, dos santos anjos, para a reconstrução da humanidade. E diz aqui, os príncipes rivalizarão no seu zelo com os povos, para fazer reinar a lei de Deus por todas as partes. O ferro não se empregará a não ser para cultivar a terra e prover as necessidades da vida. Está dizendo que as guerras diminuirão muito de quantidade e de intensidade. Os hereges e os judeus, diz ela, não colocarão limites a seus transportes, né, a sua conversão. Enfim, exclamarão, chegou a hora de nossa própria justificação. É o que está profetizado, a conversão dos judeus nessa época. A quantidade de fiéis aumentará notavelmente e o grande número de pagãos atraídos por tanto esplendor e tanta abundância junto aos católicos. Nós vamos dizer, os hereges, os pagãos, verão o esplendor da Santa Igreja e se converterão. Depois de seu batismo, se unirão aos crentes para anunciar a Cristo como no tempo dos apóstolos. A crente é aquele que crê, né? Dirigindo-se aos judeus e hereges, ainda endurecidos, lhes dirão, o que vocês chamam de glória virá a ser a vossa morte eterna. E aquele a quem honrais como vosso chefe perecerá diante de vós em meio do mais espantoso horror e o mais perigoso para vós. Ou seja, os pagãos, uma vez convertidos, vão fazer apostolado e procurar converter, inclusive, os judeus. Então, termina aqui. E naquele dia,
rendereis a nosso chamamento para a conversão baixo os raios de Maria, estrela do mar. E isso aqui é muito interessante, é muito alentador. A gente vê que essas profecias que falam do castigo, praticamente todas falam do que vem depois do castigo, e essa é uma profecia admirável de Santa Hildegarda e não é muito conhecida, por isso eu queria trazer aqui para vocês. Muito obrigado e até a próxima vez, se Deus quiser.